Salve família de estoque! Hoje estamos muito felizes, estamos além mar para entrevistar essas duas beldades que estão aqui com a gente, né? Estamos no Vale do Mucuri para falar um pouquinho sobre moda, sobre força feminina. Estamos aqui com a nossa especialista em análise de coloração pessoal, empresária Michele Cotrim. Estamos aqui com a nossa grande amiga advogada Luana, que vai falar um pouquinho sobre a paixão dela pela moda. Vai servir de modelo aqui hoje também, né, Luana? Pra gente. Sim. Vai falar um pouquinho sobre a força da mulher, sobre essas mudanças, inclusive jurídicas, para o mundo digital, né, do comércio. Contamos com vocês. Aguardem que vocês vão gostar muito desse bate-papo, tá? Excelente. Está começando o Efeito do Estoque Podcast. Sejam muito bem-vindos à nova temporada do Efeito do Estoque Podcast, né? Essa galera que nos acompanha, estamos totalmente agradecidos, né, pelo crescimento do canal, pelo compartilhamento que todos têm feito, né, dessas nossas ideias, desses nossos convidados que estão sempre aqui com a gente, né? Pra galera que não entendeu, gente, a gente terminou nossa última temporada, né, focando muito no momento político do país. Então nós tivemos convidados conhecidos de esquerda, de direita, do centrão, né? Pessoas como Alexandre Calil, como Duda Salabert, como Beatriz Cerqueira, como Comandante Marinho. Então, agora chegou o momento da gente suavizar as coisas, né? Depois desse momento turbulento que a gente teve, a gente começa esse primeiro episódio da nova temporada falando um pouquinho de coisas mais leves, mais coloridas, mais bonitas. Essa é a nossa intenção a partir de agora com vocês, tá bom? Não podemos também, antes de agradecer as nossas convidadas, de agradecer os nossos grandes parceiros, aqueles que fazem a gente estar aqui com vocês, né? E esse movimento continuar crescendo. A gente tem que agradecer nossa grande amiga Monique Tupi, da Doce Café e Confeitaria, lá de Almenara. Muito obrigado, viu, Monique, por ser parceira desde o início, né? E amiga a partir desse momento. Agradecer a Pinus Pallets, nosso amigo Dila, né? Pallets são tão importantes que eles estão aqui atrás da gente, né? Como multiuso, todos estão vendo aqui. Queremos agradecer também ao Posto Senhor do Bonfim, que está com a gente desde o primeiro episódio, né? Nossos grandes parceiros de Jequitinhonha e de todo o Vale, tá bom? Estamos juntos nessa empreitada aí. Gente, quero agradecer, né, a disponibilidade, a oportunidade de vocês estarem aqui. Eu acho que vocês vão engrandecer muito nosso canal, um assunto que está na moda, que é muito importante, né? Então, primeiro, né, a nossa convidada de honra, seja muito bem-vinda, Michele Cotrim. Obrigada, gente. Esse é meu primeiro podcast, então não estranhe não se eu gaguejar, dar uma desmaiada aqui. Vai ser natural, viu? Isso, normal. E queremos agradecer nossa amiga Luana Castellani, né? Chegou de ponte aérea, chegou agora de viagem, né? E está aqui, firme e forte com a gente. Vai poder dar um pouquinho da visão dela, de mundo, da visão da moda do mundo jurídico, já que tem uma galera grande aí do mundo jurídico que nos acompanha. Vai dar um pouquinho da visão dela, de todos esses conceitos. Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você e com a Michele, podendo falar um pouquinho dessa interferência do mundo da moda, de um modo geral, mas principalmente nas carreiras jurídicas. Isso, exatamente. Para quem não entendeu, né, nós estamos no Vale do Mucuri, estamos na gloriosa Carlos Chagas, né? Fonte de muitos artistas, muitos empresários, a cidade do boi, e estamos aqui com a galera reunida de vários lugares diferentes, né? Carlos Chagas, Juiz de Fora, e essa mistura que o Efeito de Estoque pretende fazer sempre, tá bom, gente? Para começar, eu gostaria da gente contar um pouquinho da sua trajetória, né? É importante não saber só hoje, saber todos os percalços, né? A gente tem um ditado que os convidados sempre falam aqui no nosso canal, que é quem vê close não vê corre, né? Aquela questão de só ver os resultados finais e não ver todo aquele sacrifício, o processo que se passou. E a gente sempre faz questão de mostrar isso aos nossos convidados. Então a gente podia começar você contando pra gente um pouquinho da sua trajetória, do seu caminho, quem é Michele Cotrim. Você teve o sonho de ser uma empresária da moda, de ser um analista de cores aí das pessoas, falar sobre a vida das pessoas desde o início, ou como começou isso aí? Eu venho de uma família de comerciantes. Minha mãe é comerciante, meu pai foi também. E assim, eu cresci desde criança nesse meio. Eu trabalho desde os 14 anos com a minha mãe. Ela tem uma loja de moda feminina também. Mas eu acabei me formando em ciências contábeis. Eu achava que ia ser uma contadora, que ia estar ali numa mesinha.
Mas realmente esse mundo acho que não era pra mim. Eu até tentei, inclusive, trabalhar em escritório, mas realmente não rolou. E na faculdade eu já vendi as roupas da loja da minha mãe. Trabalhei por um tempo numa loja de design, onde fazia uniformes. E na verdade sempre gostei desse mundo da moda. E em 2011 eu abri minha loja exclusivamente de moda feminina. E assim, sempre fiz muitos cursos, gostei sempre muito de estudar. Mas nunca tinha nada voltado realmente pra gente que é lojista de moda feminina. Sempre era oferecido muito curso de marketing, de vendas, mas nada focado nesse ramo. Então eu falei assim, poxa, eu trabalho com moda feminina, eu tenho que focar nisso, eu tenho que aprender realmente isso. E daí surgiu esse curso de consultoria de imagem que realmente me completou, que gerou autoridade na minha área. Hoje eu sou a única lojista aqui da região que tem esse curso de consultoria de imagem. E ainda me especializei em análise de coloração pessoal, que é um grande diferencial aqui na minha região e na minha loja. Sim. Então, segundo Fausto Silva, a gente pode falar com todo esse gabarito que você é uma grande empresária, uma grande pessoa da área, tanto no profissional como no pessoal, né? Estou começando ainda, gente. Isso. Porque às vezes incomoda um pouco as pessoas se autotitularem como especialistas de muita coisa, né? Se a pessoa gosta de um assunto, se a pessoa domina alguma coisa, ela sou especialista. Normalmente a gente tenta mostrar no canal que o conhecimento é a base de tudo, né? E você tem que ter conhecimento e fundamento para poder dar um pouquinho da sua visão para as pessoas, né? Luana, já que você vai falar um pouquinho com a gente também... Eu já tenho perguntas para a Michelle. Claro. Estou pensando aqui, como essa expertise em análise de coloração pode ajudar as suas clientes a virem aqui e a sua assessoria auxilia elas a escolher o que de fato fica bom nelas e ilumina a beleza natural delas, né, Michelle? Sim, sim. Assim, as clientes antigamente, né, elas não confiavam muito no vendedor. A gente falou assim, não, isso aqui ficou legal. Falou assim, isso é papo de vendedor, não vou confiar em você. Mas hoje em dia elas vêm aqui porque elas sabem que elas podem confiar em mim. Fala assim, não, essa roupa aqui realmente te favoreceu. Porque não é só cores, é biotipo. Assim, eu faço uma análise completa da cliente. Então o atendimento ele é muito mais assertivo. Um atendimento mais personalizado mesmo, com né? certeza. Então, você acha, pensando bem, que já que eu vou te colocar já a primeira pergunta, né, é a leve. Todo mundo já está com você no podcast. É para maciar o convidado, né? A primeira pergunta é sempre assim. As polêmicas começam a partir de agora, né? A gente tem as polêmicazinhas também, né? Sempre no canal. Muito se fala sobre moda. O conceito de moda é muito relativo, né? E existem pessoas que acham que a moda é uma ditadura. Que a moda é aquele processo de capitalismo, de tentar fazer as pessoas serem escravas e passarem a apenas consumir o que as outras querem, os grandes empresários, né? E você, na teoria, está ali para desmistificar esse conceito e contra o conceito. Você pode falar pra gente, o que você pode falar pra gente sobre a ditadura da moda? Ela existe de verdade ou é só uma invenção? Você acha que não é bem assim? Você ajuda realmente a colocar a essência, a personalidade das pessoas? Qual é a sua função como esse designer e esse especialista? Antigamente, tentava-se, né, colocar um padrão de beleza para todo mundo. Hoje em dia, graças a Deus, isso já foi quebrado. Mas a moda, hoje em dia, ela trata muito da personalidade da pessoa, do interior dela, o que ela deseja passar, o que ela deseja comunicar. Então, a moda é algo muito pessoal. Então, assim, você está totalmente diferente aqui da gente, você é diferente dos outros homens agora, ele está aqui de boina, gente. Olha, para falar nisso, vamos entrar nessa área que é muito importante, então, já. Muita gente fala que boina é horrível. Muita gente elogia falando que é muito bom. Eu acabei de ser criticado 5 minutos atrás, porque eu ia estar com a boina. Mas eu falei pra ele né? ficar com a boina. Isso. O que você pode dizer sobre a boina para quem está nesse meio termo? Tem peças que elas são atemporais. A boina é algo atemporal. Isso daqui não vai sair de moda nunca. E tem a ver com a personalidade dele. Tá falando sobre ele. Então ele quer estar assim e ele tá bonito. Você tá se sentindo bonito, não tá? Mas pelo menos importante perto das duas, né? Pelo menos importante. O principal é você se sentir bem com você mesma. Certo. Luana, já que ela falou sobre essa visão dela, sobre... você vai terminar o conceito aí pra gente? Você acha que a moda realmente escraviza? Jamais. Jamais. Eu, depois que eu fiz esse curso, que eu me conheci, que eu entendi qual é o meu estilo, assim, minha cabeça ela virou outra. Hoje eu me sinto uma pessoa segura. Igual para um homem ou uma mulher para sair com um acessório desse, a pessoa tem que se sentir segura.
Hoje a pessoa chegar pra mim e falar assim, nossa, isso não tá legal, tá horrível, isso não me abala mais, porque eu me conheço. Então o mais importante é isso, você se conhecer e se sentir seguro. Sim. Certo. Já que a gente estava falando um pouquinho antes da gente começar sobre ambientes e lugares onde há um pouquinho de preconceito sobre essa questão, eu gostaria que você começasse primeiro, e Michelle também desse a opinião dela como especialista, sobre essa ditadura que se fala sobre o mundo jurídico, né? Como a gente falou, tem uma galera do mundo jurídico, Edita Flotone e de toda a região, todo o estado, que segue o nosso canal, nos acompanha. A mulher é vista no mundo jurídico como uma figura, assim, talvez hoje não, né? Mas no passado recente, a mulher era vista como um ser mais neutro, né? Tinha que ser uma indumentária toda sóbria, né? Uma mulher tinha que vestir roupas não tão chamativas, né? Eram cores mais neutras, e ela era vista como uma mulher que tinha que se masculinizar. Acho que a expressão que pode se usar é essa, né? Ela tinha que quase que se masculinizar. Você acha que o ambiente jurídico tem mudado com relação à moda? As mulheres têm imposto sua personalidade, como a Michelle falou, sua autoafirmação? Ou ainda é muito assim? Você acha que as mulheres sofrem preconceito? Bom, eu acredito que o ambiente jurídico ele tem um formalismo que é inerente dele, e eu acho importante que esse formalismo permaneça de certa forma, mas que realmente há sim uma evolução ao longo do tempo dessa mudança. Eu acredito sim que as mulheres se vestiam de uma forma que se equiparasse aos homens, para se ver de uma forma mais misturada entre eles, para poder executar funções que normalmente eram exercidas por eles. Hoje em dia o mercado de trabalho está cada vez mais mesclado, posições que normalmente nunca eram ocupadas por mulheres têm sido cada vez mais ocupadas por mulheres, e é muito importante que nós mulheres podemos usar a nossa moda, a moda feita para mulheres em qualquer ambiente, seja ele de trabalho, seja ele de lazer. Então eu acredito sim que é muito importante que as mulheres mantenham o formalismo de suas profissões, mantenham a vestimenta necessária para executar suas funções, mas que possam sim impor não só a vestimenta tida como feminina, mas também a vestimenta que representa a identidade de cada um como pessoa. É isso que eu acho. Então quer dizer que você consegue ver mulheres no seu ambiente de trabalho com esse verde, com esse azul, com rosa? Eu acho que a roupa que a Michelle está usando hoje é uma roupa totalmente apta a estar em qualquer ambiente de trabalho jurídico, inclusive. É uma roupa que tampa os braços, tampa, mas mostra a personalidade dela. Ela coloca um acessório que chama atenção. Ela usa uma roupa toda monocolor, mas que tem 2 tons de rosa. Eu acho que faz todo sentido e dá super para mostrar a nossa personalidade sem sair do formalismo dos ambientes. Ela leva o jeito, né? Nossa, ela fala bem de Leva o jeito, parecia um especialista no assunto aqui, né? Sim. Você concorda com ela? Sim, porque todo ambiente ele tem um dress code, mesmo que aquilo não esteja claro. Traduza para o nosso existe um código de vestimenta. Às vezes você é convidado para um casamento, aquele casamento ele tem um dress code, tem uma vestimenta certa para ir para aquele local. Sim. Você já viu isso, né? É esporte fino. Sim. Formaturas, né? Sim. Eu falo muito nas minhas palestras que é muito mais importante você saber o dress code do lugar do que saber sua paleta de cores, saber seu biotipo. Você tem que saber para onde você vai, para você saber como você vai para aquele lugar. Sim. E o formalismo é um dress code do seu ambiente. Sim. Então, quem gosta aí, quer dominar essa questão da paleta de cores, ou conhecer quem não conhece ainda, para entender se está vestindo certo ou errado, daqui a pouco nós vamos falar sobre a paleta de cores. Tem umas ex-alunas aí que me pediram para não esquecer de falar nisso, né? Quero mandar um grande abraço aí para nossa amiga Débora Vitória, né? Que está ansiosa por ouvir sua paleta de cores, né? Já mandou mensagem aqui. Ela já sabe a paleta de cores dela? É entusiasta do assunto, né? Vamos ver se ela vai se encaixar no que você vai dizer aí. Já que vocês falaram sobre ambiente de trabalho, eu acho que a gente poderia também falar um pouquinho sobre a questão do feminismo e do empoderamento feminino. Muita gente fala que o empoderamento feminino começou com a mudança das vestimentas femininas naquela revolução feminina lá dos anos 70, a questão dos anticoncepcionais, a questão dos biquínis mudando, a questão das mulheres diminuindo as roupas, né? E deixando as roupas mais atraentes, mais femininas, acho que podemos dizer assim. Você vai dizer se concorda ou não, né? Vai dizer se concorda ou não. As más línguas, né, da sociedade dizem isso. Muita gente diz que o feminismo e o empoderamento feminino começou aí.
Só que a gente, quando era adolescente, não havia muito essa expressão de empoderamento feminino, né? É uma expressão um pouco mais recente, uma expressão, pelo que me lembro, de 5, 6 anos atrás, que começou a ganhar mais força. Vocês acreditam no feminismo, no empoderamento feminino e acham que a moda é um instrumento importante, uma ferramenta importante para essa valorização da mulher ou não? Quem quer começar? Bom, Rafael, você fez uma pergunta em que você mescla empoderamento feminino, feminismo, né, e a questão da moda, que é o que a gente está conversando hoje. Bom, falar sobre empoderamento feminino já é um assunto super vasto, né? A gente pode ficar aqui falando muita coisa sobre empoderamento feminino. Quem dirá feminismo? Um tema ainda mais vasto, que se a gente for para a área científica do feminismo, a gente vai desdobrar entre diversas correntes, diversas interpretações e assuntos aprofundados sobre o assunto. Isso, eu não sou uma expert sobre feminismo, então vamos adentrar dentro de uma base superficial sobre o assunto. Sim, inclusive, para quem está conhecendo o canal hoje, né, através das nossas convidadas, nós temos um episódio com um debate bem acalorado, bem aprofundado, com conservadoras e feministas na mesma mesa. Então, quem quiser entender mais aprofundadamente sobre o feminismo, é só se procurar aí na nossa lista que tem esse episódio bem atraente para vocês. Bom, então eu não me julgo uma expert para falar sobre feminismo de uma forma geral. Eu acho que o feminismo ele não cabe numa caixa e a gente pode colocar ele como sendo uma coisa. Eu acho que existem vários feminismos, várias pautas, né? vários lugares de fala, inclusive, quando a gente fala sobre feminismo. Então, acho que se a gente pegasse nisso, realmente a gente ia mudar, porque isso realmente é pauta para um podcast. Sim, sim. Bom, agora se tratando de empoderamento feminino e moda, com certeza tem tudo a ver, né? A gente se sente muito mais bonita com aquilo que faz com que a nossa autoestima fique melhor. Eu com certeza relaciono a minha autoestima ao meu cabelo, a como eu me sinto, né? Isso é uma questão de gosto pessoal, mas é importante. O Rafael se sente lindo com a boina. Eu, se colocar chapéu, nem sei se cabe na minha cabeça, mas é gosto. Então, com certeza, você poder ir comprar uma roupa, saber reformar uma roupa que você já tem no guarda-roupa, né? Hoje em dia os brechós estão super em alta. Então, realmente, eu acho que a moda ela está totalmente ligada ao que você quer transmitir como pessoa para o mundo e também totalmente ligada à autoestima, né? Então, ela tem um grande poder. A gente pode desdobrar aí, realmente, você falou da escravidão do mercado da moda. Realmente, né? Quando a gente coloca num espectro de grifes caríssimas, realmente, e às vezes as redes sociais hoje em dia, ao mesmo tempo que elas têm um grande poder de comunicação, né, de entretenimento, elas também têm o poder de dar o desejo às pessoas. Então, por vezes, né, as pessoas desejam coisas que são fora da realidade de 90% das pessoas. Mas eu acredito que moda é algo que tem como se fazer. Independente do que você tem em mãos de poder aquisitivo, você pode sempre fazer moda e pode sempre se vestir da forma que você quer como pessoa. Sim. E você falou sobre incutir o desejo nas pessoas, né? Sim. E que talvez não se encaixe. Você acha que incutir esse desejo em que todo mundo se torne igual e seja a mesma coisa ali, e que não é o mesmo padrão para todos, é intencional? Você acha que existe aquela mão invisível do mercado que tenta fazer isso com que as pessoas tenham às vezes vontade, os mesmos desejos? Eu não sei se é somente do mercado, mas da sociedade de um modo geral. Eu acredito que a gente vem caminhando para que essas barreiras sejam quebradas. É uma luta longa, mas eu acredito que esses estigmas têm sido sim rompidos, sabe? Eu acho que as pessoas estão ocupando mais lugares, estão falando mais, estão se posicionando mais. Pessoas que antes não era dada essa oportunidade, hoje tem sido dada. Então, o mercado da moda, inclusive, tem feito campanhas com pessoas que normalmente não se dava essa oportunidade e que hoje se dá. E isso é muito bacana. Sim. E a senhorita, o que você pode dizer pra gente sobre esse empoderamento feminino? Eu acho que esquecemos de falar lá no seu epílogo, né? Isso que você também é palestrante, né? Se você quiser falar um pouquinho sobre isso também, né?
inclusive de empoderamento feminino, né? Através da sua área e da sua arte, aí, que a gente pode chamar de arte, né? De alguma forma. Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que empoderamento feminino está atrelado totalmente à moda? Você acha que há exagero? Você acha que começou só agora que as mulheres estão se descobrindo ou isso veio do passado? O que você pode dizer pra gente? As mulheres estão? Igual aqui na minha cidade mesmo, a gente vê muito assim, a gente vê os homens, eles tomando conta de tudo. Lá em Nanuque, onde eu vou muito, eu trabalho lá também, faço atendimentos lá. Lá tem uma CDL que é composta exclusivamente por mulheres. Sim. E eu acho isso fantástico. Então, assim, eu me inspiro muito nessas mulheres, eu tento conversar muito com elas, aqui com as minhas clientes, no online. A gente tenta despertar isso, mostrar para elas que elas têm voz. E a moda realmente está aí para ajudar isso, para fazer com que essa mulher se sinta mais segura. A mulher, quando ela se sente bonita, ela se sente mais segura, ela consegue falar mais, ela consegue entrar em contato com mais pessoas e realmente ter voz. E é isso, né, que a gente precisa, ter voz e se unir também com outras mulheres. Aquelas mulheres, elas não são tão unidas assim, mas graças a Deus estamos conseguindo mudar isso e participar mais também. E eu falei, nada. Isso aqui, todos estamos em família aqui, podem ficar tranquilos. Temos uma plateia aqui. Exatamente, temos a plateia do nosso lado e temos toda a família de estoque aí do outro lado, né? Que vai estar batendo palmas para vocês. Já que a gente está falando sobre esse empoderamento, também tem um tema que a gente não pode deixar de falar. Né? Esse é muito importante, porque também é muito polêmico e é uma forma da gente poder discutir aqui e tirar dúvidas de algumas pessoas. Né? Sempre houve uma grande discussão entre se a moda e a beleza estão atrelados à qualidade, à quantidade e à forma como as roupas são construídas. Não é isso? Tem gente que acha que a moda bonita para demonstrar a mulher brasileira, né, que é cheia de curvas, que é considerada uma mulher diferenciada em relação ao resto do mundo, né? O mundo inteiro comenta isso, tal. Você pode falar que sim ou que não. Somos todas brasileiras aqui, todas diferentes uma da outra. Isso. Tem gente que fala que menos roupa para demonstrar as curvas femininas é mais interessante. Exatamente, não falar do corpo, tá? Isso. Tem gente, tem que falar o que o povo quer saber, né? As perguntas já vieram antes. Tem gente que acha que uma roupa mais elegante, uma roupa mais que demonstra outras qualidades da mulher, seria mais interessante, seria mais atraente. Qual a opinião de você sobre isso? A partir da avaliação de especialistas, de pessoas que convivem em sociedade e de mulheres, né? Como vocês são. Vocês acham que depende de cada mulher, depende de cada ocasião? Como é que funciona essa questão de quantidade de roupa, o que aparece mais, o que aparece menos? Tudo isso é beleza, tudo isso é moda? Bom, Michele, eu não sei qual é a sua opinião sobre o assunto. Eu acredito que moda, como eu falei antes, é uma escolha pessoal. Então, a gente tem que entender que moda é o que fica bom na gente, o que fica bom pra gente, né? E a gente tem que... É muito complicado falar sobre uma questão de um tamanho de um vestido, de um tamanho de uma blusa. Eu acho que a gente tem que se colocar num lugar de não julgamento. Não nos cabe nós julgar o outro se veste com a moda que ele se sente bem. Eu, por exemplo, me sinto bem com uma moda sem decote, sem roupa curta, mas às vezes acho lindo uma mulher com a roupa que ela se sente bem, ela feliz, ela vestida dela mesma, né? E eu acho que isso é importante também. Claro que se a gente for levar a moda para o estudo que a Michele faz, que a Michele é especialista, a gente vai analisar que tem algumas coisas que tem que ser observadas para o que cabe mais, o que fica melhor. Por exemplo, eu sou branquinha, eu acho que eu fico muito mal de amarelo, por exemplo. Eu acho que amarelo é uma cor que não realça a minha beleza. Já o azul, um rosa vibrante, eu acho que eu fico bem. Mas é algo intuitivo, então depois eu vou marcar com a Michele uma análise de coloração, porque eu preciso entender mais sobre isso. Michele, é algo que me desperta muita curiosidade. Isso. Fora os clientes que eu ouvi depois do vídeo também, né? Esse pessoal quer entender sobre si mesmo, né? É uma ciência de entender sobre si mesmo. Sim. Então você acha que depende de cada um? Eu acho que depende de cada um. Claro que a gente não vai se blindar de um julgamento pessoal, que a gente às vezes pode olhar para o outro e não achar bacana, achar que a gente não usaria, né? Sim. Mas eu acho que cada um tem que se voltar para si mesmo e pensar o que se sente bem com o que está vestindo, né? Sim. Eu acho que a ideia é essa.
E a análise de coloração, a análise que faz esse acompanhamento da moda, do perfil da pessoa, é super interessante, porque a pessoa realmente fica a par do que fica bom para ela, né? E eu acho que é um mercado crescente, né, Michele? Sim. E ter esse conhecimento facilita demais a escolha, né? Quando você vai numa loja, você já olha para as peças, você já sabe o que te favorece, então você não perde muito tempo, economiza dinheiro, economiza tempo, então isso ajuda demais. E assim, depois desse estudo que eu fiz, desse curso, eu aprendi que não é a roupa que tem que chamar a atenção, assim, é o conjunto que tem que chamar a atenção. Você fala assim, eu me senti bem com essa cor, a cor tá vibrante, tá bonito porque a cor tá aparecendo. Mas não é a cor que tem que aparecer, é você que tem que sobressair, é o conjunto inteiro que tem que estar ali em harmonia e ficar bonito. Essa questão das roupas curtas, gente, eu acho isso, né, é tão complicado da gente falar. Eu acredito muito que tem que haver um equilíbrio. Eu prefiro um equilíbrio. Antes eu usava, gente, dependendo assim do lugar que você vai, se eu vou pra uma praia, eu vou com short, vou estar de biquíni. Então assim, é legal você prestar atenção nos ambientes que você vai, se aquela roupa convém para aquele ambiente. Sim. Pra não ficar estranho. É porque assim, é importante a gente chegar e tocar no assunto, porque muito se fala sobre a questão de importunação contra a mulher, aquela história de meu corpo, minhas regras, né? E existe uma discussão. Ah, você tem? Pode mostrar, pessoal, aí. Vamos lá. Meu corpo, minhas regras. Isso, então assim. Mas isso... não interpretem de forma errada. Isso. Então assim, utilizando trocadilho, isso está na moda, né? Essa questão de a mulher se autoafirmar e muita gente ainda não entende. A gente vive numa sociedade de preconceitos, não é isso se a gente for olhar. Então, tem homens que são mais modernos, que têm uma visão sobre a influência da mulher na sociedade, mas do mesmo jeito tem muito homem machista ainda na sociedade, muito. Não é isso? É cultural isso, né? Então, assim, pra quebrar isso ainda é muito difícil, mas não vou falar isso. Então, assim, se não for pensar bem, tem muito homem que atribui uma qualidade inferior à mulher se ela está com determinada roupa, ou determinado vestimento, numa festa. Você olha pra mulher diferente quando ela tá com uma roupa curta, muito justa? Você olha pra ela de forma diferente? Não, porque felizmente eu convivo com muitas pessoas jovens que me fazem, às vezes, envelhecer, mas manter a cabeça jovem e estar atento a tudo que acontece, as mudanças e adaptações da nossa sociedade, né? Mas infelizmente a gente convive com pessoas que não pensam assim. Que não pensam. Exatamente. Talvez pensam um ponto. E um dos objetivos do podcast é justamente dar espaço para que as pessoas possam entender novos conceitos, concordar ou não se quiserem, mas pelo menos ter acesso à informação. Né? Esse é o nosso objetivo principal. Não é isso? E você consegue sensualizar sem precisar, gente, usar muita roupa curta, justa. E se tiver curto, né? Às vezes não usa muito justo, tá rolando um equilíbrio ali e você tá sensual da mesma forma. Então, depois dos comentários sobre isso, nós vamos precisar de um episódio 2 para aí você poder dar essas dicas. Dar uma consultoria dos de imagem pra gente. Então, podemos já partir para a prática aí, né? Já que a gente vai falar sobre coloração, sobre análise pessoal. Muita gente pediu para a gente falar sobre isso dos nossos seguidores e dos nossos inscritos, né? Essa é uma das intenções porque a gente está aqui hoje com você. A gente poderia falar um pouquinho sobre esse processo da análise de coloração pessoal. Eu acho legal você começar a falar um pouquinho para o pessoal entender como começou, porque eu acho que a gente pode falar que é uma ciência, né? Nossa, é um estudo bem antigo, tá? Isso, então a gente pode chamar isso como uma ciência, né? Se é um estudo, se é um processo ali de avaliação, de modificação, a gente pode chamar de ciência. Então, se você puder falar para o nosso público, se você tem noção de quando mais ou menos começou esse processo de análise de coloração pessoal, né? E mostrar um pouquinho como se dá esse processo, né? Em bases gerais ali, como funciona em bases gerais para as pessoas que não entendem ainda e são entusiastas do assunto. No Brasil teve esse boom recente de análise de coloração, assim, faz pouco tempo mesmo, faz poucos anos. A gente tem a Estúdio Imagine, que foi pioneira desse estudo aqui no Brasil. E assim, a análise de coloração consiste em descobrir as cores que já existem em você e reproduzir essas cores. Sim, se vocês forem olhar meu antes lá no Instagram, vocês vão se assustar. Eu sempre tentei ser ruiva e eu não entendi o porquê que eu não ficava bem ruiva. Eu olhava pra Marina Rui Barbosa e falava assim, poxa, ela é branquinha, eu sou branquinha. E eu queria ser igual a ela. Ela tem olhos claros, eu também tenho olhos claros. Eu falava assim, poxa, se dá certo pra ela, dá certo pra mim também. Tentei todos os tons de ruivo.
ficou horrível. Assim, todos ficaram horríveis em mim. E depois que eu fiz a análise de coloração em mim, eu descobri o porquê que eu não ficava bem ruiva, porque eu tenho uma pele fria. Então, com a análise de coloração, você vai descobrir se sua pele é fria, se ela é quente, se ela é suave, se ela é brilhante. E através disso, você vai reproduzir isso nas cores. A gente vai descobrir se suas cores elas são brilhantes ou suaves, quentes ou frias. A gente vai descobrir não só cores de roupa, vai descobrir as cores de cabelo também. Como eu sou fria e o ruivo é quente, então ele não me favorece. Por isso que eu ficava tão estranha assim. E a gente descobre também quais são os melhores metais para você... Como essas pedras que a senhora está usando aqui, né? Pedra, bijuterias, metais, né? Tudo um pouco. A gente descobre muita coisa. Mas assim, nada vai te limitar, viu? Você vai aprender a usar todas as cores que você quiser. A gente vai aprender também cor de base, muita gente erra na base. A gente tem mania de achar que a gente é amarelo, aí fica comprando base amarela pra gente. E não é bem assim não. Certo. Então a gente pode chegar à conclusão de que todo mundo tem uma cor para chamar de sua? Sim, todo sim. Mundo... Todo mundo tem uma paleta de cores. Não fica achando que você é igual sua amiga não, viu? Eu já atendi muita mãe e filha com paletas completamente diferentes, sobrinha e tia, irmãs com paletas diferentes. Então assim, são 12 paletas, Então, muito difícil ter alguém igual alguém aí. Ó, essa senhorita aqui, depois de toda essa conversa, ficou muito ansiosa Sim. por pelo menos entender um pouquinho se ela está agindo certo, se ela está agindo errado, né? É claro que, para quem se interessar mesmo em casa, nós vamos deixar aí no link da descrição os contatos, as redes sociais da nossa amiga Michele, né? Vai entrar em contato com ela para poder entender sobre si mesmo. Mas é claro que essa consultoria não é 5 minutos, né, Michele? Para você entender a personalidade da vida da pessoa demanda um tempo maior, mas como exclusiva aqui para o podcast, em linhas gerais, ela vai fazer uma avaliação básica da nossa amiga Luana aqui, para vocês terem noção mais ou menos como é uma pontinha do iceberg, como é que é o processo. Na verdade, gente, eu preciso dos tecidos. A gente passa os tecidos na pessoa e vê a reação do rosto quando a gente passa os tecidos. Aí o rosto ele escurece, ou ele clareia, mancha aparece, olheira aparece. Então, assim, o que eu consigo observar nela hoje é o contraste. O contraste faz parte também da análise de coloração. Exemplo, ela tem olho claro, pele clara e cabelo claro. Então, o contraste dela é baixo. O contraste é a diferença do tom de pele para o cabelo e para o olho. E ela está como estampa reproduzindo esse contraste dela. Então, ela está reproduzindo uma característica natural dela. Por isso que está tudo em harmonia. Se ela estivesse ali com uma estampa preta e branca, a blusa estaria chamando mais atenção que o rosto dela. Ai, legal, gostei. Vou depois fazer uma análise personalizada mesmo, É que a Michele. gente descobre até quais são as melhores estampas, sobreposições, o que fica melhor. Sim. Sim. Então, dá para entender que parecem dicas simples, mas tem toda uma questão de avaliação. Uma coisa que serve para um não serve para outro, né? Que às vezes as amigas querem ir por tabela, né? É aquela questão que ele falou, se todo mundo, se tem 3 aqui se parecem, é aquela coisa de prestar roupa, né? Voltamos aqui, né? Uma paradinha rápida, mas como eu estava falando, se for pensar bem, homens dificilmente emprestam roupa, mesmo que sejam amigos, próximos e tal, dificilmente prestam um ao outro. Agora, com mulher, isso parece que é uma tradição básica, né? Desde a adolescência, às vezes até a idade adulta, principalmente quem é da mesma família, né? Mas amigas mesmo, a gente vê muito pedindo roupa emprestada e tal. Então, por essa lógica da análise de coloração pessoal, essa máxima de emprestar roupa de pessoas que são diferentes não combina muito, né? Não, eu já vi, eu atendi uma mãe e uma filha recentemente, tanto que a mãe falou assim, agora ela não vai pegar mais roupa minha, porque são paletas também diferentes uma da outra. Mesmo que sejam pessoas parecidas. Nossa, eu divido são todas as parecidas. roupas com a minha mãe. Espero que a gente tenha a mesma paleta, porque a gente divide guarda-roupa. Mas se for paleta diferente, pelo menos você vai aprender a usar as cores agora. Sim. Ó, você tinha falado um pouquinho no início sobre a questão da transformação de loja física, você teve aquela primeira experiência. Esse movimento digital é muito recente também, né? Eu acho que esse movimento digital ele se acelerou muito depois da pandemia, né? Quer dizer, momento da pandemia, né? Quando todo mundo teve que ficar em casa, preso e não podia ir para lá, as lojas fechadas, inclusive,
um movimento que seria natural, mas paulatino, acabou sendo acelerado. E agora é um caminho sem volta, né? Sim. Eu queria que vocês duas falassem um pouquinho, dentro da área de vocês, sobre esse processo, né? Luana também está passando por isso, porque, para quem entende um pouquinho e vive o mundo jurídico, há 10 anos atrás, todos os processos eram físicos, eram de papel, o advogado tinha que, às vezes, ir várias vezes no mesmo dia no fórum, né? E hoje o processo está quase todo caminhando para quase que 100% digitalizado, não é isso? Sim. Isso. Com relação ao comércio, principalmente o comércio de moda, também está passando por esse processo. E você viu como uma possibilidade positiva, né? Eu queria que vocês fizessem esse paralelo. Você acha que tanto o mundo jurídico, né, já vai para a moda do digital e não volta essa questão do relacionamento tão próximo humano, como a questão da moda também? Você acha que a moda vai ficar cada vez mais atrelada ao conceito de youtubers e as pessoas que dominam hoje a internet, esses chamados digital influencers, né? Muita gente nem concorda com esse nome, mas a gente vê que digital influencer tem um peso grande na vida das pessoas em relação ao que elas pensam, ao que elas vestem, inclusive. Você acha que é um caminho sem volta, essa questão do digital, das vendas e da avaliação? E como é que está sendo para você esse processo, né? A gente chegou a conversar, você falou que às vezes chega a vender mais no digital do que inclusive no físico. Você acha que esse processo é válido? Como é que está funcionando para você hoje? Ele faz muita pergunta, claro, de uma só, né? E faz parte. Fez mais perguntas. Eu sempre gostei muito do digital. Quando eu abri a loja, não existia Instagram, não existia YouTube, existia. Gente, eu comecei a fazer propaganda no Orkut. Quem sabe? Finado Orkut, né? Eu fazia propaganda da loja lá. Eu abri a loja, já abri um Orkut para eu fazer propaganda. Logo depois veio o Facebook. Então abri Facebook também para a loja, fiquei divulgando. Veio Instagram, abri Instagram também. Então assim, quando surgia uma mídia nova, eu já abria para a loja. A minha prioridade sempre foi a loja. Então assim, eu sempre tive muita facilidade com esse meio digital. Tanto que isso me ajudou muito quando veio a pandemia. Aqui na cidade eu fui uma das primeiras a fazer live. Já inventei de fazer até live leilão, coisa inédita aqui que nunca ninguém fez. Eu não conheço ninguém que tenha feito uma live leilão, hein? Principalmente de roupa. Não leiloar uma roupa? Sim. Assim, eu sempre gostei muito desse mundo, sempre estudei muito, marketing, rede social, essas coisas assim. Então não tive muita dificuldade com isso, mas muita gente teve que se adaptar a esse momento, porque o perfil do cliente mudou e ele continua ainda... Como é que fala, gente? Assim, o perfil do cliente ainda continua dessa forma, né? Mesmo que a pandemia tenha acabado, eles continuam assim, eles não querem vir muito na loja física. É algo que pegou, né? Se for pensar bem. A pandemia antecipou, né, uma dinâmica que já estava para acontecer, né? Então, a gente atende, faz o atendimento online e assim, só manda entregar, alguém que passa, pega, quando vem a gente acha mais interessante, né? Porque a gente consegue vender mais. O atendimento é personalizado. Tanto que eu fiz esse A paleta vai da pra cabeça ajudar. aos pés, né? Vai da cabeça aos pés a paleta, todos os itens de vestuário. Assim, nada substitui o atendimento presencial. Nada. Por isso que eu fiz esse curso para ajudar Gente, eu gaguejo demais, eu posso falar. Vamos lá. Por isso que eu fiz esse curso para ajudar no atendimento, ter esse diferencial e realmente ter uma consultoria de imagem para as minhas clientes. E no online a gente tem esse atendimento também, tem essa consultoria, mas nada se compara ao presencial. Bom, como eu falei, eu acho que o online veio para ficar, né? É uma tendência que já vinha desde antes da pandemia acontecendo, né? O avanço da tecnologia vai impondo as pessoas cada vez mais. A pandemia veio aí como um grande fator que colaborou para essa corrente. E eu acho que o mundo digital ele influencia a moda e todos os outros mercados, né? Hoje, profissionais da saúde realizam consultas virtuais, profissionais do meio jurídico realizam consultas online, né? Às vezes a gente tem um prestador de serviço na nossa empresa que a gente mantém um vínculo com ele apenas pelo virtual. Então, realmente veio para ficar e está crescendo cada vez mais, né? A gente vê hoje, por exemplo, uma grande oferta de cursos ensinando você a poder prospectar clientes no mercado do digital. Sim. Inclusive, a senhorita aqui também está começando o processo jurídico, né? De se digitalizar nas redes sociais
né? Pois é, E tô falar devagar pouquinho ainda, mais... tímida. Isso, vamos deixar o link na descrição aqui da doutora Luana Castellani, né? Ela sempre tem dicas do mercado imobiliário legais Sim. lá. Vamos deixar para vocês aqui também, tá bom? Já que a gente está falando desse mundo, né? Mundo imobiliário, mundo de negócios, eu acho que vocês duas, né, Michelle, que tem mais propriedade na área, uma pessoa que está há muitos anos no mercado, não é isso? No mercado aí da moda, e Luana também pode dar a opinião dela sobre isso. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre esse processo do empreendedorismo, porque a maioria das pessoas, e você é uma pessoa certa para isso, porque você, desde a adolescência, é empreendedora de alguma forma, né? Passou por vários percalços ao longo da vida, acredito que tenha acertado muito errado também em alguns momentos, e o que a gente percebe das pessoas, e inclusive as pessoas comentam com a gente e tudo mais no canal, muita gente quer ouvir sobre empreendedorismo sempre, as pessoas acham que para ser empreendedor é apenas ser uma pessoa inteligente, que tem boas ideias e tocar em frente, né? Se arriscar e tocar em frente. E a gente sabe que empreendedorismo não é isso, né? Empreendedorismo é saber que no começo você vai errar mais que acertar, né? Às vezes, perder dinheiro para depois ganhar dinheiro, e a maioria eu acho que fica pelo meio do caminho, principalmente nesse início. Então eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre como é que vocês veem esse processo de empreendedorismo, principalmente para os jovens, porque é a grande parte de quem nos segue ali no nosso canal, e dar umas dicas básicas, né? Porque o nosso objetivo aqui também é facilitar um pouquinho a vida de quem nos assiste. Então, para quem gosta dessas dicas também, eu acho que é interessante. Bom, vou deixar com a Michelle. Essa é da Michelle. Eu estou começando. A Michelle, que está aí muitos anos no mercado, com certeza tem dicas ótimas Dicas pra legais aí gente. pra gente. Primeiro, estudem, Isso. procurem ajuda, procurem um Sebrae, façam um plano de negócios para saber realmente o que você precisa, de quanto você precisa investir. Às vezes, dependendo do seu negócio, você não precisa de muito dinheiro. Hoje você consegue empreender online, ter loja online. Então, assim, mas realmente, se capacitem. Porque, assim, eu tenho 12 anos de loja, gente, vocês têm noção do tanto que eu já errei. Eu não sabia comprar, não sabia ter um estoque. E tudo isso influencia ali na frente. Se eu não sei comprar, eu não vou saber vender, porque eu vou comprar uma coisa que meu cliente não quer. Então, assim, já vou ter um prejuízo ali de cara. Então, procurem ajuda, estudem. E o Sebrae está aí para ajudar realmente você que está querendo começar. Propaganda gratuita do Sebrae. Claro. Isso. Quer falar alguma coisinha sobre empreendedorismo pra gente? Não tenho nada hoje, só tenho a aprender com vocês. Inclusive, eu acho que você está fazendo esse podcast, Rafael, tem que te parabenizar por isso, porque o podcast também é uma forma de empreender, né? É uma forma de mostrar, trazer informação, trazer conhecimento, e isso também é empreendedorismo, né? Sim, sim. Ué, todos elogios são bons de vez em quando, a gente recebe dos nossos seguidores e inscritos, receber dos convidados também é bom, né? É receber esse sorriso aqui, não, nada vai trocar, né? Nada substitui. Gente, para finalizar, né? Já que o tempo também, ninguém sabe o horário que a gente está aqui gravando, né? Essa senhorita aqui é um pouquinho ocupada, né? A gente consegue gravar só um pouquinho mais tarde, mas tudo pela arte, né? A gente consegue ir para levar mensagem positiva, uma mensagem de ideias interessantes para as pessoas. Eu gostaria de que vocês terminassem para a galera que está aí em casa, falando um pouquinho sobre uma mensagem de mudança, né? Tudo que a gente falou aqui até agora tem a ver com mudança, se a gente for pensar, né? Para ser empreendedor você precisa mudar, para mudar seu vestuário e mudar sua imagem através da sua personalidade, você precisa de coragem, de mudar, não é isso? Para ser uma feminista ou para ser uma conservadora e se posicionar, você precisa mudar, não é isso? E não se importar com o que as pessoas falam lá fora, isso acontece muito. Então eu gostaria que as duas pudessem deixar uma mensagem, né, da força feminina, como mulheres que estão aqui. Há 20 anos atrás, dificilmente vocês iam ter uma mulher aqui na frente da câmera falando com propriedade, falando com confiança sobre a área que elas ocupam, né? E vocês são um retrato dessa época que a gente está vivendo. Por isso estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. E eu acho que é interessante deixar essa mensagem para todos, mas principalmente para as mulheres que estão assistindo vocês, jovens, líderes, né? Querem começar? Quem pode começar pra Bom, gente? Michelle, fica à vontade. Quer começar? Quer que eu comece? Bom, quero agradecer novamente seu convite, Rafael, né? Foi em cima da hora. Sim, sim. Aproveitei a oportunidade de estar aqui no seu podcast. Adorei a experiência.
se eu fosse... A galera de Juiz de Fora, a partir de agora, vai estar toda inscrita no canal, né? Verdade, com certeza eu vou divulgar seu podcast lá na minha cidade. Bom, apenas agradecer. Acredito que nossa conversa tenha sido muito interessante para a gente divulgar um tema que está super em alta, né? E que tem tudo a ver com autoconhecimento, com autoestima. E eu acho que é isso, a gente realmente valorizar o que faz bem pra gente. Independente de padrão, independente de bolso, independente do lugar, o que realmente vai ser bom para nós. E a moda tem um papel muito importante nisso. Vamos lá. Suas consultantes estão te aguardando. Passa essa mensagem de positividade, de força para elas. Mulheres, se conheçam. A partir do momento que você se conhece, você tem segurança para falar e para estar aqui na frente do seu negócio, dando entrevista. E se unam, estudem e a força está aí dentro de você. E muito obrigada pelo convite, gente, eu fico muito nervosa. Não, mas na primeira vez sempre é assim. Você vai participar com a gente É o primeiro podcast. várias vezes. Quem sabe vocês não tornam Eu até sou uma tímida. consultora. Hã? Eu sou tímida. Isso, só para quem ela não conhece, né? Olha, quem sabe, mais pra frente, dependendo aqui do que seja o nosso episódio, você não passa a ser uma consultora mais reincidente no nosso canal, né? Aí eu Uma vou pessoa estar que mais à apareça. vontade, né? Claro, mãe. Obrigada. Vamos abrir umas lives de vez em quando, né? Pra sua galera lá poder te assistir. E aí a gente poder falar, né? O público poder, um ao vivo, não um episódio ao vivo, o público fazer perguntas em tempo real. Porque a gente sabe que nos comentários aí vão ter algumas perguntas sobre o processo, né? Mandem as dúvidas. E isso, vamos combinar uma coisinha depois, pode ficar tranquilo para você ficar mais à vontade, tá bom? Gente, para encerrar, né, agradecer toda a paciência de vocês, toda a confiança, a parceria de todos. Agradecer para finalizar nosso amigo Guilherme da AGS Eletrônicos, né? Sem a AGS Eletrônicos, a melhor empresa de eletrônicos do Vale de Jequitinhonha, a gente não poderia estar aqui com vocês hoje, né? Ele nos ajuda em todo esse processo aí há algum tempo. Então, Guilherme, grande abraço para você. Nosso amigo Diego Andrade, lá de Itaubim, né, que tem a melhor loja de empréstimos também dos vales, né? Quem está precisando aí fazer o seu negócio crescer, precisando daquele empréstimo pessoal, pode procurar nosso amigo Diego lá em Itaubim, que você vai ter o melhor empréstimo com as melhores condições, desculpe. E para encerrar, gente, dizer que o Efeito de Estoque nessa nova temporada vai ter muitas novidades, muitos convidados que vocês vão descobrir, né, ao longo do processo e dos próximos meses. Convidados que vocês não acreditam, convidados que vocês querem e estão pedindo há muito tempo, né? Vamos rodar aí onde a gente puder para levar conhecimento, informação e um pouquinho de diversão para vocês, que ninguém é de ferro também, tá bom? Nos vemos semana que vem com mais um Efeito de Estoque Podcast.